Pessoal, mais uma rodada, 12ª rodada já do Campeonato Brasileiro se encerrando e nós estamos aqui mais uma vez para comentar sobre tudo o que aconteceu, sobre o time que dispara na liderança, a gente vai ver a classificação do campeonato. Vamos seguir mais essa etapa da competição. Com exceção feita apenas ao jogo do Vasco, que ainda não aconteceu no momento em que eu estou gravando esse vídeo, então vai ficar para uma próxima oportunidade, certo? E antes da gente começar a falar da rodada, eu queria só fazer um agradecimento a vocês que estão assistindo aqui os vídeos do canal, estão se inscrevendo, estão chegando aí cada vez mais, porque vocês estão me dando aqui números que eu realmente estou impressionado. O canal tem tido um crescimento rápido, um número bom de visualizações, e isso obviamente é graças a vocês que estão assistindo, acompanhando os vídeos. Então fica aqui o meu agradecimento e eu já lembro vocês, caso você esteja me assistindo e não seja inscrito, você pode se inscrever aqui no canal para continuar recebendo os vídeos e ir acompanhando todo o material que a gente posta por aqui. Certo? Então, agradecimento feito, vamos falar de futebol novamente. A gente vai começar comentando a rodada pelo jogo do Palmeiras, que enfrentou o Botafogo. Até então eram os dois líderes do campeonato, né? Eu vou colocar aqui a nossa mesinha tática mais uma vez, para a gente mostrar como o Palmeiras veio a campo. Lembrando que o Palmeiras dessa vez entrou com força máxima. Havia tido uma rotação de plantel, o time entrou alternativo contra o Bahia, provavelmente visando esse jogo, na expectativa de vencer o jogo contra o Bahia e disputar a liderança nessa partida, o que não aconteceu. Perdeu o jogo com o Bahia, não veio disputar a liderança e também não deu certo aqui nessa última partida, né? Vamos lá. Palmeiras vem então com o Everton no gol, Mike na direita, a dupla de zaga Luan e Gustavo Gomes e o Piquerez na esquerda. A dupla de volantes sofreu uma alteração em função da suspensão do Gabriel Menino, então em vez de Zé Rafael e Gabriel Menino vieram Zé Rafael e Richard Rios, e aqui teve uma pequena mudança, né? O Zé Rafael voltou a jogar do lado esquerdo. Há muito tempo atrás, no começo da temporada mesmo, ele jogava e o Gabriel Menino mais aqui na direita. Com o passar do tempo, o Abel percebeu que essa disposição deixava o lado direito do Palmeiras muito vulnerável, com o Menino e o Marcos Rocha, então ele fez a inversão, né? O Zé Rafael passou a jogar na direita e o Menino na esquerda. Para essa partida, como o Richard Rios é um jogador do lado mais direito, ele desfez a inversão e agora o Zé Rafael ficou pelo lado esquerdo, certo? O Rafael Veiga, que fez uma infeliz partida, foi uma tarde infeliz aí do jovem Veiga. Aberto na direita o Arthur, também não foi muito feliz, o Dudu, que também não foi muito feliz. Aliás, o que não teve ontem foi felicidade no jogo do Palmeiras, né? Pelo menos não para o palmeirense. E o Rony ali, espetado no ataque. Então essa foi a escalação, o modo de jogar foi o tradicional, que o Palmeiras sempre faz, né? Quando tem o Piquerez, ele não faz tanto o corredor, mas faz mais um homem de meio campo, quando ele passa ali da linha do meio campo. E enquanto a atuação individual, a defesa do Palmeiras não foi mal, né, necessariamente. Ali os dois zagueiros e o Mike, o Piquerez também não, dá para dizer que foram partidas regulares. Agora, os volantes foram mal, sobretudo o Zé Rafael, que falha, inclusive, entrega o gol ao Botafogo, né, ele não afasta bem a bola ali, no lance claro, um lance limpo, ele não estava pressionado, ele tinha momento ali, tempo para direcionar a bola para onde ele queria, ele acabou dando nos pés do atacante do Botafogo. Então não foi uma boa decisão. O Rafael Veiga errou bastante coisa que ele tentou, perdeu um gol, chegou a perder um pênalti também, mas pro final da partida. O Arthur esforçado, mas também falhando no que tentava, a mesma coisa vale pro Dudu. O Rony, coitado, a bola também mal chegou nele, mas quando chegou ele também não concluiu muito bem. O Palmeiras viveu muito de cruzamentos nesse jogo, a bola não chegou com clareza ali, muito limpa para finalizações, sobretudo do Rony. Mas enfim, o Zé Rafael, eu queria comentar uma coisa em particular com ele, que é: ele tem jogado de primeiro volante, mas ele não é da posição, a gente sabe bem. Ele começou como ponta, depois foi deslocado para ser um chamado 8, né, um segundo homem ali de meio campo, que faz mais uma transição para o ataque, embora componha o setor defensivo. E jogando nessa posição de volante, de 5, né, ele tem ido, ao longo da temporada inteira, ele tem falhado com muita frequência. Ele perde bolas no jogo, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, contra o Fortaleza, agora, nesse jogo contra o Botafogo, em outras partidas, né? Nem sempre as falhas dele vão resultar em gols. Mas ele perde muitas bolas fáceis, assim, bolas que acho que um volante mesmo da posição resolveria de uma maneira mais simples, com um toque de lado, mesmo que seja um toque para trás. Mas ele tenta jogar como se ainda fosse um meia, né? Mas numa posição recuada. Então ele tenta alguns dribles, tenta alguns passos mais incisivos, que em alguns momentos, quando ele é o último homem, ele não pode perder a bola. E perdendo, ele dá a chance do adversário atacar. E aconteceu na partida de ontem. Claro, foi um lance um pouco diferente, ele afastou mal uma bola, né? Mas ele com muita frequência tem falhado. Então eu acho que o Palmeiras realmente precisa de um jogador para essa posição. O que a gente tem no banco, o Fabinho, parece que o Abel Ferreira não está satisfeito.
porque quase não põe para jogar, talvez não tenha o nível suficiente, ele julgue assim, mas o Palmeiras precisa de um 5, seria bom ir ao mercado buscar essa opção. Eu estou fazendo essa explanação um pouco mais longa e agora a gente vai falar do jogo, propriamente. O Palmeiras entrou tentando propor o jogo, atacando, e o Botafogo com uma proposta mais de contra-atacar. E o Botafogo foi bem sucedido. Embora o gol não tenha saído de um contra-ataque, como eu falei, foi uma falha da defesa do Palmeiras. Antes dessa oportunidade, o Botafogo também não dá para dizer que tenha criado muito, não foi uma partida esplêndida, foi dentro da proposta eficiente, né? O Botafogo foi ter uma chance mesmo de marcar um gol lá pro segundo tempo, num contra-ataque ali pela direita, que aí sim foi uma chance muito clara e o atacante perdeu, acabou chutando para fora, mas a defesa do Palmeiras também já se embaralhou toda ali. Esse lance tem origem num escanteio mal batido pelo Veiga, que dentre várias coisas que ele errou na partida, errou essa cobrança de escanteio ali, uma cobrança baixa no primeiro pau, e deu essa chance do Botafogo quase ampliar o placar, e aí mataria o jogo de uma vez. O pênalti perdido foi meio que uma pá de cal. O Palmeiras já tinha tido um gol anulado por alguns centímetros ali, uma posição do Gomes, que havia empatado a partida, mas não valeu. E aí, quando perde o pênalti, o time realmente dá uma murchada, né? Mas o time não demonstrou tanto repertório, o time do Palmeiras não passa pela sua melhor fase. Eu acho que fazem falta os jogadores que saíram, tanto Danilo quanto o Scarpa, não foram repostos. A maneira que o time tentou se adaptar manteve o time competitivo, mas não tão bom quanto era antes. Eu acho que os melhores momentos do Palmeiras nessa era Abel Ferreira aí foram no final de 21 e no final de 22. Por razões diferentes, mas eram times muito sólidos, muito concentrados e muito eficientes no que faziam, com boa qualidade técnica. Então, dava a impressão sempre que iam resolver o jogo em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Não tem acontecido mais isso, né? Infelizmente. Bom, então, como eu falei, do lado do Botafogo, não foi uma partida brilhante, mas dentro da sua proposta foi eficiente, conseguiu a vitória e com isso se despachou ali, disparou na liderança. Agora tem, em relação ao Palmeiras, 8 pontos, né? Uma distância já bem considerável, que com 26 rodadas sobrando, é possível tirar? Mas vai ficando cada vez mais difícil. Então, a gente vai comentar agora o resto da rodada. Eu vou colocar na tela a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Enquanto eu vou configurando aqui para a gente ver junto todos os jogos que aconteceram, eu vou liberando a imagem aqui na tela. E o primeiro jogo da rodada, então, foi entre o Atlético Paranaense e o Corinthians. Uma partida em que o Atlético Paranaense fez o suficiente para vencer. O Corinthians não é, nesse momento, o adversário mais difícil a ser batido, convenhamos, né? E o Atlético perdeu algumas chances, teve bolas na trave, obrigou o goleiro Cássio a fazer várias defesas. Então, no primeiro tempo, o Atlético se impôs bem sobre o Corinthians, fez o gol. No segundo tempo, o Corinthians volta um pouco mais alerta, um pouco mais aceso, chegou a trocar alguns passes, fez algumas finalizações, mas sem colocar o Atlético em momento ali de pressão, sem desespero. Foi uma partida relativamente controlada, apesar de ter sido só 1-0. Poderia ter sido mais. Então o Corinthians atacou mais no segundo tempo, mas não foi o suficiente, né? Não conseguiu converter aquilo em nada muito claro. E ainda sofreu alguns lances de perigo que o Atlético continuou proporcionando na segunda etapa. Então 1-0 para o Atlético, um bom resultado para o Atlético. Fluminense e Bahia jogando no Maracanã. Essa partida aqui é um pouco curiosa, né? O Fluminense começa melhor, dominando o jogo, trocando mais passes, cria algumas oportunidades, obriga o goleiro do Fortaleza a fazer defesas. E o Fortaleza entrou com uma proposta mais de contra-atacar. Em um desses contra-ataques conseguiu fazer... Perdão, estou chamando o Bahia de Fortaleza. Volta a fita. O Bahia veio mandando uma proposta de contra-atacar. E um desses contra-ataques conseguiu fazer um gol, uma jogada nas costas ali do lateral Marcelo. Abriu o placar sobre o Fluminense. Na sequência, o Fluminense tem um jogador expulso. Uma entrada violenta, inclusive. Realmente foi uma infelicidade muito grande ali do Meliante. Com esse jogador expulso e na frente do placar, você espera que o Bahia vá ter uma boa chance de sair do Maracanã com um resultado positivo. O que você menos espera é que ele vá tomar uma virada. Porém, não se esqueçam que a gente fala sempre aqui. A defesa do Bahia, eu estou há 3 programas falando a mesma coisa. Peço perdão por ser repetitivo, mas também não tenho culpas, toda rodada eles fazem a mesma coisa. A defesa do Bahia tem panes, eles batem cabeça, entram em curto-circuito ali, não sei o que acontece. Mais uma vez entrega um gol, o zagueiro dá uma esplanada na bola e entrega um gol para o Fluminense muito rapidamente no segundo tempo. Poucos minutos depois, mais um gol do Fluminense. Pelo fato do Fluminense ter virado o jogo tão rápido, eu acredito que se o Fluminense empatasse e demorasse a buscar o segundo gol, já não ia ter fôlego.
estando com a menos, os jogadores estariam fisicamente exaustos, tenderia a acabar 1-1. Mas como ele fez muito rápido, além dele se pôr na frente no placar e agora tem a obrigação de defender, o Bahia se desestabilizou, aparentemente psicologicamente, porque você está numa situação de vantagem, um gol na frente, um jogador a mais, em poucos minutos você está perdendo, foi tudo pro ralo, ficou complicado. O Bahia não conseguiu se impor, não criou grandes chances, só foi criar um perigo lá no finalzinho do jogo, que quase fez um gol, mas o Fluminense conseguiu, portanto, uma excelente vitória diante das circunstâncias, né? Uma virada com um a menos. E o Bahia ficou para trás. Fortaleza e Atlético Mineiro, 2-1 para o Fortaleza. O Fortaleza chegou a abrir 2-0, mas até ele abrir 2-0 era um jogo com uma trocação ali de oportunidades. O Atlético Mineiro vinha criando chance também, finalizando, chutando de fora da área, o Hulk tentando, aquela coisa toda, mas não conseguiu fazer gol. O Fortaleza foi mais eficiente, teve um lance ali do Pochettino que fez o gol, que a bola inclusive foi meio que um gol contra meio do Pochettino, né? Os dois cabecearam a bola ali ao mesmo tempo, enfim. Depois de abrir 2-0, o Atlético Mineiro conseguiu até buscar um gol ali de consolo, de consolação, mas também não chegou a ameaçar tanto assim o Fortaleza e terminou assim a partida. No Independência, o Cruzeiro pegou o São Paulo. Essa partida, o Cruzeiro não fez uma partida brilhante, criou poucas oportunidades, mas aos 2 minutos do primeiro tempo já abriu o placar com um gol contra do Rafinha. Bom, os São Paulinos reclamam até que o jogador do Cruzeiro, que estava atrás do Rafinha, estaria em posição de impedimento no momento do lance que resultou o gol. E aí o Rafinha tentou cortar, colocou a bola para dentro. Poderia ser marcado impedimento? Eu acredito até que em algum cenário poderia, mas também poderia não ser marcado. É plausível não ser marcado. E acontece por quê? Porque o juiz considera como não uma interferência direta do atacante que estava atrás do Rafinha, mas um erro técnico do jogador de São Paulo. Se esse jogador que está atrás dele não estivesse impedido, ou se tivesse um passo para trás, será que o Rafinha deixaria de cortar a bola? Porque do jeito que a bola se aproximava do gol, havia a chance do atacante ele tentar se antecipar, tentar se jogar na bola, fazer o gol de alguma forma. Então, acho que por isso a arbitragem não considerou como uma interferência direta no lance. Então ele considerou que foi simplesmente um erro técnico. O zagueiro Léo, no caso o Rafinha, tentou tirar a bola, jogou para dentro do seu próprio gol, e se o jogador atrás estava um passo à frente e um passo atrás, ele não considerou que houve interferência no lance. Então assim, fiquem abertos, né? Acho que se marcasse impedimento, as pessoas iam aceitar. Não tendo marcado, as pessoas acho que também vão acabar aceitando, porque é plausível, ambas as hipóteses são plausíveis. Depois o São Paulo tentou buscar o gol de empate. O goleiro do Cruzeiro chegou a fazer boas defesas, umas 2 ou 3 pelo menos, de grande importância. O São Paulo perdeu um gol até, né? Acho que foi o Nestor, se eu não me engano. Chutou uma bola fraca ali, um lance claro de gol, mas o São Paulo não conseguiu criar tanto assim e acabou sendo derrotado por 1-0. Palmeiras e Botafogo a gente já conversou como foi. O Palmeiras não atuou bem, atuações individuais fracas, muitos cruzamentos na área. Botafogo não sofreu, essa que é a verdade. Botafogo não ficou sob risco de perder a partida em nenhum momento. Depois a gente teve aqui o jogo do Grêmio contra o Curitiba. O frágil Curitiba, que mais uma vez demonstrou, né? Por que está onde está no campeonato. Vamos lá, o Grêmio começa jogando melhor, mas o Curitiba começa jogando razoavelmente bem de novo. O Curitiba tem um gás ali que dura uns 15, 20 minutos. Ele começa tentando e parece que o time sofre psicologicamente. O Grêmio abre o placar. O Curitiba busca um empate com um belo gol, até um chute de fora da área. Já tinha criado uma chance antes, ali um lance duplo, que o goleiro do Grêmio fez 2 defesas. E depois que o Grêmio consegue novamente ficar na frente, no 2-1, parece que o Curitiba desliga. Aí vem um chute de fora da área, o goleiro demora aí na bola, passa na frente de todo mundo, quando ele tenta pular já é tarde demais, entra no cantinho, gol do Grêmio. Curitiba larga a mão. O quarto gol do Grêmio, eu jogando futebol com os meus amigos, já fiz um gol muito parecido, inclusive me veio à mente quando eu assisti o lance. Parece lance de treino. A defesa do Curitiba parada, olhando, o jogador lança por cima que eu vou correr atrás dele. Ele avisa o que vai fazer, o cara tem tempo para pensar, lança, ganha a frente do zagueiro, dá um toque ali na saída do goleiro, sem dificuldade, depois ainda sai o 5º gol, enfim, foi uma goleada bem construída, claro, o Grêmio mereceu, mas o que eu queria ressaltar é que o Curitiba, mais uma vez, porque não é a primeira vez nesse campeonato, se demonstra psicologicamente abalado. Quando ele fica atrás no placar, ele não tem forças para reagir, parece que ele fala, perdemos, mais uma, aí, tá vendo? Tentamos e mais uma vez perdemos. Então, enquanto ele começa o jogo, parece que tem aquele, não, dessa vez vai, joga 15, 20 minutos, não consegue nada e
na sequência é chutado mais uma vez. Então o Grêmio meteu aí uma bela goleada e assumiu a vice-liderança. A gente vai ver daqui a pouco a classificação. Merecida a vitória do Grêmio. Depois Santos e Flamengo. Uma partida em que ambas as equipes jogaram mal, para variar um pouco, né? Mas sobretudo por parte do Santos, que não joga bem faz tempo. E apesar de não jogar bem, o Santos conseguiu fazer 2 gols, porque a defesa do Flamengo é uma mãe, né? Ajuda bastante aí a ressuscitar defunto. Então o Santos, que não criou grandes chances, fez 2 gols, buscando empates, né? O Flamengo abriu o placar, o Santos empatou. O Flamengo fez 2-1, o Santos empatou. Mas quando o Santos tomou o 3º gol, aí não teve mais condição. O Flamengo se impôs tecnicamente, se aproveitou de erros da defesa do Santos, inclusive também. O primeiro gol do Cebolinha foi mais uma entregada da defesa do Santos. Então, sendo melhor tecnicamente, aproveitando a chance que o adversário deu, conseguiu. Essa é uma partida estranha, porque o Flamengo não foi uma partida perigosa para o Flamengo, mas ficou perigoso pelas circunstâncias. O Flamengo deu chance do Santos crescer no jogo. Mas o Santos não impôs risco ao Flamengo, entende o que eu quero dizer? Se essa partida, se não fossem essas falhas da defesa do Flamengo, teria sido tranquilo. O Flamengo teria amassado o Santos. Então, sem muita surpresa, né? De parte a parte. Depois a gente teve Red Bull Bragantino e Goiás, uma partida em que o Goiás não jogou nada e o Red Bull Bragantino se impôs de todas as formas, do começo ao fim do jogo. Mais posse de bola, mais finalizações, mais passes, chances criadas, etc, etc. E foi fazendo naturalmente seus gols. Se impôs, 1-0, 2-0, tchau, tchau Goiás, fica para a próxima. E com isso o Red Bull está embalando uma sequência boa, né? O Red Bull tem jogado bem recentemente. Vai também se posicionando melhor na tabela. No Estádio Independência, o América Mineiro pegou o Internacional de Porto Alegre. É uma partida em que o América Mineiro saiu na frente e o Internacional conseguiu a virada. A virada do Internacional conta com um pouco de mérito do Internacional, claro, que melhorou o seu nível de atuação em relação ao que vinha fazendo, mas ainda não é brilhante, precisa melhorar mais. E o América Mineiro também deu vacilo, a verdade é essa. Abriu o placar, mas não fez uma grande partida, cedeu alguma chance. O segundo gol, inclusive o alemão do Internacional, fez o que quis com a defesa do América. Ninguém foi para cima, ninguém dividiu, só foi acompanhando de longe o jogador do Inter e tomou o segundo gol. E acabou sendo punido então com essa virada. Mérito do Internacional, conseguiu seus pontos fora de casa e estava precisando, né, porque o time não vinha numa sequência muito boa. E o América Mineiro, que é um dos times do meio para baixo da tabela em termos de performance, não fez uma grande partida jogando em casa e perdeu a chance aí de pelo menos empatar, né? Seria o mínimo aí que eu acho que poderia esperar. E por fim tem a partida de Vasco e Cuiabá, que ainda não aconteceu. Como eu falei para vocês, esse vídeo está sendo gravado próximo às 7 horas. E como a partida ocorre às 9, eu não posso comentar um jogo que não aconteceu, certo? Mas a gente vai ver agora a tabela do campeonato. Vamos colocar aqui a classificação e a gente comenta quem é quem aqui na fila do pão. Em primeiro lugar a gente tem... Deixa eu alinhar um pouquinho melhor aqui. Eu queria pôr até o saldo de gols na tela. O saldo de gols é o último número ali. Isso, 13 gols, tá certo. Então vamos lá, Botafogo em primeiro lugar com 30 pontos. Já tem 7 de vantagem em relação ao Grêmio, que é o segundo, com 23. A gente tem, na sequência, Flamengo e Palmeiras empatados com 22, o que desempata o número de vitórias. Fluminense com 21, Internacional com 20. Assim como Bragantino e Fortaleza, que também tem 20 pontos. O Atlético Paranaense, Atlético Mineiro tem 19, São Paulo 18, Cruzeiro fechando ali a zona da Sul-Americana com 17. Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Cuiabá 12. Lembrando que o Cuiabá ainda vai jogar hoje, né? Então ele pode ir a 15, pode ir a 13 ou continuar com 12. O Goiás, abrindo a zona do rebaixamento, tem 11. O América Mineiro tem 8, o Vasco tem 6 e o Curitiba 4. O Vasco pode continuar com 6, ir a 7 ou ir a 9. Então ele continuaria na zona de rebaixamento mesmo que vencesse a partida que virá a seguir. Essa é a classificação do campeonato. Aqui a gente já vê que a disputa pelo título está ficando um pouco mais tranquila para o Botafogo. Eu acredito, assistindo a alguns jogos do Botafogo, e sobretudo esse contra o Palmeiras, eu ainda acho que o Botafogo não sobra para cima de ninguém. Não é que o Botafogo está deitando e rolando. Não, muitas partidas o Botafogo vence com dificuldade, vence porque foi mais eficiente naquele lance decisivo, mas isso é o tipo de coisa que não acontece sempre. Então, por mais que seja líder e tenha 83% de aproveitamento nesse momento, o que é muito bom, acredito que o Botafogo ainda perca rendimento. Quer dizer que ele vai cair para quinto lugar, para oitavo, para segundo? Não sei, pode ser que não. Mas 83% de rendimento ainda me parece muito acima.
Então vamos ver se o Botafogo se mantém na liderança. Mas é fato que agora está ali tranquilo, isolado, 7 pontos. São pelo menos 2 rodadas sem sair da liderança garantidamente, por mais que ele perca tudo, né? Então, considerando que a gente já tem 2/3 do primeiro turno, é um caminho bom de campeonato aí já andado. Beleza, pessoal? Então, essa é a classificação, esse é o nosso vídeo aqui de hoje. Sempre lembrando que você que está me assistindo, se você quiser receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. A gente vai continuar comentando tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Libertadores. Na Sul-Americana menos, é verdade, que é um campeonato mais meia boca, né? Mas a gente fala aqui também. E, bom, espero vocês essa semana agora. Ao longo dos próximos dias eu vou fazer um vídeo sobre a Copa do Brasil, sobre os confrontos que vão acontecer. Vou preparar uma arte especial para vocês, inclusive, falando aí do Flamengo, do Atlético Paranaense, aquela coisa toda. E a gente vai juntos acompanhando esses acontecimentos do futebol brasileiro. Beleza? Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima. Fui!